À medida em que os Estados Unidos firmam acordos, não com o Brasil, né, mas com outros países, com outros blocos, a percepção de incerteza global ela vai diminuindo, não aqui, obviamente, para o Brasil, né, mas sob o contexto global, sim. Agora, pensando na gente aqui, Brasil, a impressão que eu tenho, enfim, que vem se confirmando nos últimos dias é que, de fato, o Brasil está no fim da fila para, eventualmente, uma possível negociação, né? É, especulação da minha parte seria dizer o porquê, mas na opinião, obviamente, do mercado, é de que, de fato, o governo brasileiro não apresenta uma grande disposição, aparentemente, de querer seguir num caminho, entre aspas, amigável com o governo americano, certo? Perfeito. E quando você coloca que parece que nós estamos no fim da fila para um acordo, isso está assentado em fatos, isso está assentado em evidências, ou, até na ironia, na ausência delas, sobre avanços na negociação. Vamos trabalhar com o cenário base: 50% de tarifa contra o Brasil a partir do dia 1º de agosto, tá aí, é o final dessa semana. Os impactos que você é capaz de atestar, consolidar ou antecipar passam mais por VEG, Embraer, a própria Taurus, e também por uma inflação, ao menos no curto prazo, um pouquinho mais fraca e uma atividade um pouquinho mais fraca, ou você discorda de alguma dessas premissas e acrescenta até outras? Eu diria que, obviamente, né, as empresas que têm a principal linha de receita como exportação para os Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, são as mais impactadas aí no primeiro momento. Existem, obviamente, algumas, e aí eu diria que nos bastidores, talvez, né, algumas negociações de setores específicos como a Embraer, por exemplo, enfim, dentre outras, para ver se eventualmente consegue alguma isenção de setores específicos, mas, de qualquer forma, isso é só especulação, isso não é fato ainda, né? Inclusive agora no discurso que a gente acabou de ver do Trump, o fato de não ter mencionado o Brasil, enfim, de novo acaba reforçando a ideia de que, de fato, Trump não vê como prioridade negociar com o Brasil nesse momento. Quanto a efeito interno desse tarifaço, né, para o Brasil, principalmente nas commodities, né, enfim, no que eventualmente teria exportado e fica no Brasil, isso causa um efeito, na minha opinião, desinflacionário, né? Pode ser benéfico no médio e longo prazo, mas, enfim, a gente, de novo, a gente fica à mercê de eventualmente um novo. Isso pode mudar de um dia para a noite, ou eventualmente com um setor ou alguma coisa, alguma negociação específica que aconteça com os Estados Unidos. Mas, nesse momento, do jeito que está hoje, com tarifaço para todos os setores da economia brasileira, alguns setores, que principalmente que estão mais ligados aqui à demanda interna, por exemplo, carne, enfim, dentre outros, né, que o Brasil exporta, mas que eventualmente a produção ficaria interna, pode causar assim, um efeito desinflacionário. 11h44, até em resposta a isso, a nossa curva de juros aqui segue fechando os prêmios, todos os vértices praticamente nas mínimas intradiárias, são 5 pontos base e meio a menos nos pedidos em toda a extensão. Um bom gancho para a gente falar da super quarta. Eu queria te ouvir primeiro sobre os Estados Unidos em si. Jerome Powell tem o grande desafio de ancorar expectativas diante de uma pressão que não é nada pequena, que vai encorpando lá nos Estados Unidos, sobretudo na vocalização do Trump, para que ele corte juros. Não, ele não cortará em julho, sinto muito Trump, mas pode ser que em setembro haja esse corte mesmo. Por onde você acredita que o presidente do Banco Central americano irá? Ele acena para o conservadorismo de sempre e não dá qualquer pista, ou até a fim de contratar um pouco mais de tranquilidade para si, dá alguma pista de flexibilização já em setembro? E aí a premissa: não deve haver postergação, hein, Ricardo? Todos estão agora falando que a partir de 1º de agosto vai ser possível colocar finalmente algum número fixo na modelagem. Sim, perfeitamente. Os 50, de fato, eu acho que de fato o mercado está precificando, né, nesses últimos dias, enfim, com a aproximação do dia primeiro e sem nenhuma disposição do governo, o Trump sem mostrar nenhuma disposição em querer negociar. Agora, falando especificamente do, da, Do Fed? do Fed, exato, perdão. A postura do Powell vem sendo sempre
mais conservadora, né, possível. Eu acho que a pressão política que ele vem sofrendo nos últimos dias, não nos últimos dias, né, nos últimos tempos do presidente Donald Trump, não vai fazer com que ele dê o braço a torcer nesse momento, até porque também, enfim, se a gente for entender a mensagem que foi passada, né, ele já está com a continuidade do Fed dele, na cadeira do Fed, comprometida, no meu entendimento. Então, enfim, eu acho que ele vai continuar seguindo a linha que de fato vinha seguindo, e até por uma questão de manter o discurso. 11h47, aposta no conservadorismo, o Ricardo Tominaga, considerando a postura do Fed já nesta quarta-feira. E a gente falou aqui do Brasil, mas eu estou também me referindo a toda e qualquer outra taxa a ser praticada pelos Estados Unidos contra todo e qualquer lugar do mundo, não é, Ricardo? Porque a partir de 1º de agosto, o que vem de pista de informação é que as taxas estarão estabelecidas e já concretizadas. Não vai haver postergação de trégua e afins. A exceção talvez seja a China. A expectativa é que haja uma postergação da trégua tarifária por mais 90 dias, também está no nosso radar. No caso brasileiro, Ricardo, o que é que você está projetando para essa super quarta, hein? O nosso BC está muito confortável em relação à decisão absoluta. Ninguém conta que a Selic venha a cair, também ninguém conta que ela venha a subir. Agora, a ancoragem de expectativas no comunicado e na ata vão ser uma atração à parte. Você acha que o nosso comitê vai por onde? Sim, com certeza. E aí, de fato, né, a confirmação de que do possível efeito desinflacionário, como a gente vem observando pela curva de juros, isso pode ser um fato novo, que isso pode aparecer sim no discurso do Fed, do BC. Entretanto, assim como nas reuniões anteriores, também a gente não espera nenhuma surpresa, né? O colegiado, a diretoria, ela vem tendo sempre uma decisão muito em linha, né? Então não há discordância entre eles. Então, no meu entendimento, sim, o fato do tarifaço pode ancorar essa expectativa de desinflação ao longo nos próximos meses e, de fato, o discurso ser alterado. É o que a gente está vendo no mercado precificar atualmente na curva de juros, inclusive, né? Fato. 11h48, 12 para o meio-dia. Agora voltando lá para os Estados Unidos. Nasdaq e S&P nas máximas históricas. Tem fôlego ainda bastante para a festa continuar? E aí entra aqui a tua bagagem também de analista no sentido mais amplo. Você monitora os preços, o comportamento gráfico, pode trazer para a gente um olhar bem completo. Fica à vontade. Sim, Léo, eu não vejo como... Falando agora especificamente como analista técnico, tá? Quando a gente olha para os gráficos dos principais índices nos Estados Unidos, S&P 500, o Nasdaq, 100, Dow Jones e o Russell 2000. A tendência inegavelmente é de alta, né? Alguns indicadores, quando a gente observa indicadores técnicos, a gente começa a observar algumas divergências em tempos gráficos semanal, diário, né? Mas isso não necessariamente quer dizer que o movimento que literalmente o mercado vai parar de subir. Então a gente começa a observar algumas divergências, mas de fato a tendência de alta ela é saudável, tanto nos gráficos de mais longo prazo, como de curto prazo, como diário, por exemplo. Então a tendência ela é saudável e eu não vejo nenhum sinal de esgotamento nesse momento, a não ser, obviamente, alguns indicadores já mostrando algum sinal de divergência, mas de novo, muitas vezes quando a gente fala em análise técnica, né, vamos pensar que a análise técnica é uma caixa de ferramentas, né? A gente tem diversas ferramentas que a gente usa para eventualmente chegar a uma conclusão a respeito do que a gente está vendo num gráfico. Algumas ferramentas, quando a gente olha alguns indicadores apresentando divergência, não necessariamente quer dizer, não dá para basear uma opinião a respeito de um ativo ou de uma cesta de ativos baseado em um indicador técnico. Então a gente tem que juntar diversas dessas ferramentas para eventualmente chegar a uma conclusão de possível reversão ou não, mas de qualquer forma, em linhas gerais, a tendência continua sendo de alta e, na minha opinião, saudável. 11h50. Ricardo, essa semana ela vai ser, tem mais essa, né? Decisiva também para várias das Big Techs. Tem resultado de Amazon, resultado de Meta, enfim, entre outras. Das 7 magníficas, alguma chama a sua atenção em especial? NVIDIA, né? Eu diria que dentre de todas as empresas, né, que se destacam no mercado americano, a NVIDIA é a que mais vem me chamando a atenção e puxando outras, né, do setor junto com ela. Mas NVIDIA, a única empresa do mundo, inclusive, já a ter atingido a marca de 4 trilhões de dólares em capitalização de mercado, de fato é a que mais me chama a atenção nesse momento. As outras, como Google, Facebook,
a Amazon, elas estão falando de novo em análise técnica, tá? Elas estão numa zona de, vamos dizer, de lateralização no curtíssimo prazo, assim, mas a minha expectativa, de acordo com o que a gente vê dos últimos resultados que a gente vem, que as empresas soltaram, né, enfim, todas elas muito perto de máximas históricas. Então, minha expectativa continua sendo de, eventualmente, que essa tendência de alta nas Big Seven, elas continuem no curto prazo. E muito, quando a gente olha o S&P, o índice americano principal, né, que o mercado olha como termômetro, nós temos 11 principais setores, né, e o setor de tecnologia é, de fato, de longe o que mais tem peso nessa puxada da S&P. Muito, obviamente, por conta dessas empresas com gigante capitalização de mercado. Então, respondendo a sua pergunta, minha expectativa é positiva, sim, para essa futura divulgação de resultado das empresas de tecnologia, principalmente. São 11h52, para a gente fechar. Não sei o quanto que você focou no Brasil na manhã desse dia 28 de julho e o quanto que você se debruçou sobre o índice em si. Mas o Ibov vai caindo 0,68%, toca agora 132.615 pontos, o que para boa parte dos nossos analistas já dá ao Ibovespa uma nova tendência, que é a tendência de baixa. Então, talvez a pergunta protocolar seja a confirmação desse racional da tua parte, e em havendo a confirmação, se esse é o filme daqui para frente ou apenas uma foto fora da curva e você enxerga uma reversão. Porque no curto prazo anda difícil enxergar motivador para o apetite pelo risco no Brasil e nos ativos financeiros brasileiros voltar a encorpar, não é, Ricardo? Sim, concordo contigo, Léo. Inclusive concordo compartilho da mesma opinião dos analistas aí do TC. Quando a gente fala em tendência, a tendência é um conceito relativo, e isso depende muito do tempo gráfico, do horizonte de tempo que o investidor analisa, né? Então, quando a gente olha para gráficos intradiários, por exemplo, não tem nenhum apontando para cima, obviamente. Então, a gente fala em tendência de baixa. Quando eu olho para o gráfico semanal, por exemplo, eu enxergo muito mais uma zona de lateralização. Enfim, difícil. Agora, separando o técnico do fundamentalista, tá? Não quero dizer, enfim, separar muito bem a minha opinião aqui, tecnicamente. Então, quando a gente olha para o gráfico semanal de Ibovespa, por exemplo, o que eu enxergo é um gráfico, enfim, independente de ter gatilho de fundamentalista para cair ou para subir, enfim, quando a gente olha para o gráfico semanal, o que eu vejo é basicamente uma zona de lateralização. De novo, tendência é um conceito relativo, depende do horizonte de tempo em que a gente está analisando. Nos tempos gráficos mais curtos, seja ali no diário, em qualquer tempo gráfico intradiário, a gente de fato enxerga assim tendência de baixa, e a jogada segura de fato é apostar na baixa do índice nos próximos dias aí. Ricardo Tominaga, analista de mercado financeiro, na reta final do nosso Manhã TC News. Ricardo, muito obrigado, um abraço e até uma próxima oportunidade. E eu quem agradeço a oportunidade, Léo. Muito obrigado, bom dia para todo mundo.